Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos trazer aí para vocês uma análise do jogo entre Ceará e Flamengo, realizado ontem no estádio do Maracanã, já reta final aí de Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentando, um jogo muito decisivo pro campeonato em si, não só para as duas equipes, mas que podia decidir, por exemplo, o campeão brasileiro ontem, em caso de não vitória do Flamengo sobre o Ceará, né? O time do Ceará teve alguns acertos, né? E acertos do técnico Thiago Nunes, consertou algumas coisas durante a partida, mas também errou em outras que foi crucial para a derrota do Ceará por 2-1 lá no Maracanã. Claro, também vamos citar aí alguns dos destaques individuais dessa partida. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. Meus amigos, um jogo muito complicado, né, para o Ceará. Nunca pode se esperar vida fácil, principalmente enfrentando um time como o Flamengo, né? Um time que é multicampeão aí, sempre brigando por títulos. Foi finalista da Libertadores, semifinalista da Copa do Brasil. Praticamente garantiu o vice-campeonato no Brasileirão ontem, né, com a vitória sobre o Ceará. Então, obviamente, a gente não pode esperar nunca jogo fácil. E o Ceará foi enfrentar o Flamengo, né, já numa situação boa. O Ceará vem numa fase muito boa, né, brigando aí por vaga na Copa Libertadores, inclusive direto na fase de grupos, né. Ainda tem essa possibilidade aí pro Alvinegro e tem dois jogos decisivos pela frente, mas antes da gente falar um pouco desses dois jogos que estão por vir, vamos falar desse jogo de ontem, né, que foi um jogo obviamente muito esperado pelo torcedor, né, sempre um grande desafio, algo mais você ganhar do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E o Ceará foi para essa partida lá no Rio de Janeiro, um jogo obviamente muito complicado desde o início, né? A partida assim começou, o que é que eu pude notar do início do jogo? Eu acho que o Ceará não entrou tão ligado como nos outros jogos disputados na Arena Castelão, como o Clássico Rei, até a partida contra o Corinthians, né, que marcou logo no início, no erro da saída de bola do Corinthians. E isso acabou prejudicando demais o Ceará, até porque o Fabinho acabou tendo um erro grotesco ali no início que gerou o gol da equipe do Flamengo, o primeiro gol da partida, o gol marcado pelo Gabigol, né? Vacilar logo ali na saída de bola, sabendo que o Flamengo tem jogadas de velocidade, tem jogadores definidores ali no ataque. Isso nunca é um bom negócio, né? Então o Ceará, com esse início ruim, acabou sendo muito castigado nesse momento, porque acabou tomando exatamente o primeiro gol da partida, o gol que foi marcado pelo Gabigol. E aí deixou o jogo bem mais tranquilo para o Flamengo e entregou ao Ceará um desafio muito grande dentro do jogo, né? Que era exatamente se recuperar não só no placar, mas também dentro de campo, né? Botar a cabeça no lugar, porque você sai atrás num jogo desse é sempre muito difícil, muito ruim, né? Não é um bom negócio para a equipe. Mas enfim, durante o primeiro tempo mesmo, a equipe do Ceará foi se reorganizando, foi se encontrando na partida, né? Mesmo não botando o Diego Alves para trabalhar assim com tanta veemência na partida, mas o Ceará teve um controle, tanto que teve até mais posse de bola em certos momentos da primeira etapa, né? E ó, a gente sabe que o Flamengo é um time que gosta de jogar com a bola no pé, gosta de encurralar o adversário no seu campo de defesa, e mesmo com o placar jogando com o placar em vantagem, o time do Flamengo sempre faz isso independente dos adversários. A gente viu isso, por exemplo, no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, né? O time venceu por 4-0, encurralando o adversário, fez 2-0 com apenas 3 minutos de jogo. Então isso ficou bem claro a característica de jogo da equipe do Flamengo. Mas eu achei interessante que o Ceará realmente conseguiu essa recuperação dentro da partida, conseguiu ter um certo controle em alguns momentos, né? Por exemplo, ativando muito ali o Mendonça, que estava variando muito o lado, indo para o lado esquerdo, vindo para o lado direito, né? Inclusive invertendo com o Lima em setores de profundidade ali para a equipe do Ceará e jogando com o Ione Gonzalez um pouco mais centralizado ali no lugar do Jael, que é um jogador que vem agradando o torcedor e até o próprio Thiago Nunes nos últimos jogos, né? E aí inverte, né, para a segunda etapa, um jogo que estava evoluindo bem para o Ceará, mas ainda não era aquele momento que você olhava e dizia, pô, é o momento do Ceará empatar. Ainda não chegou naquele ponto, né? E no segundo tempo, o Ceará não conseguiu manter o mesmo nível do final da primeira etapa, né? O Flamengo veio para cima, começou a ter mais posse de bola, começou a criar mais oportunidades e a impressão, pelo menos de quem estava vendo de fora, né, é que o Flamengo estava mais próximo do segundo do que o Ceará de empatar.
Mas como eu disse, o Ceará ainda manteve muito o foco na partida, né? Eu acho que foi isso que fez com que o Ceará não fosse, pelo menos não abrisse a porteira naquele momento, depois de ter tomado o primeiro gol logo no início, né? Um gol tão cedo assim, às vezes mexe, abala um pouco o psicológico, principalmente com o erro individual. Mas aí o time do Ceará volta para o jogo, consegue entrar na partida de vez com o gol do Rick aos 25 minutos. O Rick tinha entrado há pouco, né? Inclusive o Ceará melhorou bastante na partida em termos ofensivos, com a entrada do Rick e do Jorginho, né? No lugar do Kelvin, que não fez uma boa partida, né? Eu até entendi o que o Thiago Nunes pretendia ali, espaçar um pouco mais o lado esquerdo, né? Tentar dar o mínimo de espaço para o time do Flamengo. O Kelvin também é um jogador que tem uma característica de finalização muito boa, né? Quando pisa na área, mas enfim, acabou que não deu muito certo exatamente pelo fato do Flamengo ter feito o gol muito no início do jogo, né? Então o Ceará conseguiu ter forças, foi em busca do empate e entrou na partida de vez, né? Aí o jogo ficou mais favorável ao Ceará do que o Flamengo, porque o Flamengo estava perdendo o título brasileiro. Naquele momento o Atlético Mineiro estava se consagrando bicampeão do Campeonato Brasileiro e aí estava dando margem exatamente para o time do Ceará pontuar, chegar a pelo menos os 50 pontos e entrar de vez ali na briga pela Libertadores, o que manteria, né, considerando a vitória do América sobre a Chapecoense. O Ceará acabou terminando a rodada aí, pelo menos nesse momento, e na nona colocação, né, ainda tem aí o Internacional para jogar, ainda pode terminar em décimo, ou seja, pode sair mais ainda dessa zona, mas ao que tudo indica, a briga por Libertadores será até a última rodada da equipe do Ceará. Mas aí o Ceará, depois do gol, acabou recuando demais, né? E aí manteve um padrão, tentou manter o padrão de jogo, mas só que teve erros defensivos que foram decisivos, né? Por exemplo, o erro da Fabinho no primeiro gol, e aí no segundo gol também um novo erro lá no sistema defensivo, e o Mateuzinho, lateral direito, acabou dentro da área sozinho, marcando o gol da vitória do Flamengo, e aí já deixando o Ceará muito sem forças, né, para buscar esse empate já na reta final de jogo. Então, o Flamengo venceu o Ceará por 2-1, resultado, obviamente, é um resultado ruim? Claro, com certeza, né? Mas também tem que se ver a questão do cenário do jogo, né? O Flamengo vinha amargurado, perdeu a final da Libertadores, precisava de um ânimo, então, sem sombra de dúvidas, não seria um jogo fácil para o Ceará, né? Em nenhuma hipótese o Ceará teria uma facilidade nesse confronto diante do Flamengo. Então, acaba derrotado, mas, porém, mantém muito vivo aí essa chama, esse desejo por Libertadores, né? O time do Ceará vem fazendo bons jogos, principalmente em casa, né? A gente sabe que o time praticamente não venceu nenhuma no campeonato longe da Arena Castelão, né? E o jogo que foi fora de casa, praticamente em campo neutro, que foi o Clássico Rei. Mas aí a gente não pode também estar dizendo que foi fora de casa, né? O jogo foi em campo neutro, foi na Arena Castelão. Mas fora mesmo do estado do Ceará, o Ceará não venceu ninguém, então tem essa dificuldade, mantém essa dificuldade de conquistar pontos, principalmente vitórias fora de casa, o que não aconteceu nenhuma vez nesse Campeonato Brasileiro. Precisa se ligar um pouco mais, até porque vai fazer um jogo muito importante contra o Palmeiras fora de casa na última rodada, né? E é um jogo que pode ser muito decisivo para o Ceará e que pode, em caso de vitória contra o América, garantir a equipe, pelo menos na pré-Libertadores, o que seria histórico aí para o Ceará nos seus 107 anos de idade, chegar à Copa Libertadores nesse ano de 2021, né? E aí, falando sobre os destaques individuais desse jogo, né? Eu gostei muito da atuação do trio ali na frente, né? Do trio mais cascudo da equipe, né? Com exceção do Kelvin, que eu não achei que fez um grande jogo. Eu gostei muito da atuação do Lima, gostei também da atuação do Mendonça e do próprio Ione Gonzalez, né? Foram jogadores que tiveram dificuldades na partida, mas quando acionados foram bem, né? Não fizeram um jogaço de bola, né? Mas na minha opinião, taticamente eles cumpriram bem o seu papel. Inclusive também mencionar o zagueiro Messias, né? Que retornou nesse jogo e fez uma grande atuação ao lado do Luiz Otávio, mas o Messias eu destaco mais muito pela imposição que ele tem como zagueiro, né? Então, um jogador que merece muito reconhecimento aí nessa reta final e vem sendo importante, né? Também se encontrou de vez na equipe do Ceará, o Messias, ao lado do Luiz Otávio no comando do Thiago Nunes, né? Não sei se uma questão tática, alguma questão estratégica ali do Thiago favoreceu aí o futebol do Messias, né? Inclusive o do Vina também, mas a gente torce para que esses jogadores continuem aí
numa maré boa, porque vai ter jogo importante em casa, onde o Ceará vem jogando bem e vem vencendo acima de tudo. E é um confronto direto contra o América no próximo domingo, às 19 horas na Arena Castelão. Jogo importante, decisivo demais, que pode dizer muito sobre o Ceará no Campeonato Brasileiro, né? Em caso de vitória, praticamente garante a Copa Sul-Americana, né? E aí vai para a última rodada enfrentando a equipe do Palmeiras fora de casa. Lembrando que o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, já deu férias aos seus jogadores principais, né? Ficou ali pelo menos 5 ou 6 jogadores do elenco principal que devem continuar nessa reta final de Brasileiro, mas os demais, os principais jogadores da equipe, Rafael Veiga, Dudu, devem voltar apenas em janeiro para a disputa do Campeonato Paulista. Então, boa margem aí para o Ceará, né? Quem sabe 6 pontos nesses últimos jogos, coloquem o time de vez aí, pelo menos na pré-Libertadores. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? Uma análise bem rápida aí desse jogo contra o Flamengo, um jogo que foi importante para o campeonato em si. O Flamengo mantém a luta pelo título, o Ceará se mantém vivo por vaga na Libertadores. Jogo muito importante e a gente traz aqui para vocês os detalhes, né? Lembrando que a gente vai voltar na segunda para comentar a rodada do final de semana, né? Que o Fortaleza vai enfrentar o Juventude num jogo que pode, inclusive, matematicamente classificar ele, pelo menos para a pré-Libertadores, um jogo muito importante aí na Arena Castelão. E também vamos falar sobre o confronto do próprio Ceará diante do América nesse confronto direto. Também no próximo domingo, na próxima segunda tem vídeo no canal às 9 da manhã, tá certo? Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, @FutCearenseTV. Tem muito conteúdo bacana, notícias, as enquetes da seleção da galera ainda tá rolando, tá em reta final já, né? Já estamos ali no centroavantes, mas ainda tá rolando, dá tempo de você ir lá e fazer, deixar o seu voto, né? Que a gente conta muito com isso. E claro também, seguir a página Esquema Web Ceará no Facebook. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui no YouTube, deixar o like e compartilhar com seus amigos se for possível, porque isso fortalece muito o nosso trabalho. Isso é tudo por hoje, a gente deve voltar em breve.